nós vamos agora abrir nossas Bíblias no texto em que meditaremos nesta noite, que é Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler este texto, preparando-nos para receber a mensagem do nosso Deus. Diz assim: Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor. Melhor dizendo, por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios, levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm maltratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: O Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata
e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Amém. Vamos orar? Pai, nós provavelmente já ouvimos, já lemos esta narrativa bíblica, mas o tempo de hoje é o tempo presente, diferente na vida de cada um. Nós suplicamos ao Senhor, fale conosco poderosamente, para que o teu nome seja engrandecido por meio de nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Desafios para 2025. Quem somos nós diante dos desafios que surgirão neste novo ano? Davi, diante de um grande desafio, quando ainda era adolescente, ele teve a coragem de enfrentar um gigante. E ele ainda era praticamente um menino. Nenhuma armadura militar ele podia usar. Mas ele disse: Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E enfrentou aquele que foi um dos grandes desafios de sua vida e ele venceu. Nós temos aqui Moisés, o grande líder de Israel, até hoje reverenciado pelos judeus. E Moisés, no seu chamado, esse é o momento que Deus chama Moisés para fazer algo muito especial para Deus e para a nação de Israel. O povo estava no Egito e ainda não era considerado uma nação, mas agora, a partir destes eventos, Israel será reunido como nação. E Deus fala a Moisés: você é o homem para isso. E Moisés aqui, ele dá 5 negativas, praticamente 5 desculpas a Deus para não ir, para não enfrentar esse desafio. E é baseado nestas negativas que eu quero que a gente pense um pouco sobre nossas vidas e o texto que acabamos de ler. Quero que a gente aprenda com as negativas de Moisés. A primeira delas: não sou ninguém. Versículo 11. Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar esse povo de Israel do Egito? Não importava o que Moisés pensava sobre si mesmo, ou o que os outros achariam ou achavam dele. Deus havia falado e Moisés não precisava de nenhuma outra garantia de que ele era o homem certo. Deus capacita quem chama. Deus sustenta o que chama. Deus fortalece aquele que ele chama. As melhores oportunidades que eu e vocês teremos na vida serão grandes desafios, não tenha dúvida disso. E é possível que em alguns desses momentos a gente possa dizer: eu não sou capaz. Eu não sou essa pessoa certa para isso. E olhando ao redor, você fala: tem fulano, cicrano, beltrano, que é tudo melhor que eu. Todos os grandes líderes, todos os grandes homens e mulheres de Deus que já viveram, eles sentiram-se assim em algum momento de suas vidas. Mas Deus trouxe providência para eles. E se outros já fizeram, gente, por que você não pode fazer? Mas, pastor, precisa estudar demais. Mas se outros estudaram e conseguiram, por que você não pode? Mas, pastor, precisa assim, ó, ter um jogo de cintura. Pois é, mas outros já tiveram jogo de cintura, por que você não pode? Mas, pastor, como é difícil? Pois é, mas muitos antes, hoje e à frente de nós farão coisas muito grandes. A batalha era de Deus e ele disse: Moisés, eu estarei com você. Chega a ser até engraçado, porque Deus fala: olha, eu tenho um plano, eu vou fazer isso, isso e isso. Portanto, vai ligeiro, Moisés, que você é o homem que eu vou usar para isso. E Moisés, naturalmente, ele pensa: mas eu? Eu penso que talvez Moisés aqui é coisa minha, né? Talvez Moisés pensou: porque não vai o senhor? Eu não. Às vezes a gente pensa desse jeito, gente, na vida, diante de alguns grandes desafios que a gente enfrenta. Deus não é jogador, ele não arrisca. Deus, ele define as situações.
Depois, versículo 12, que nós lemos, diz: depois que você tirar o povo do Egito, ou seja, você vai fazer isso, vocês, o povo e você, Moisés, adorarão neste monte, no lugar em que Moisés estava tendo essa visão da manifestação de Deus. Se você já teve um encontro com Deus, você é forte. O Espírito Santo de Deus repousa sobre você e te capacita nos momentos oportunos a realizar o que é preciso. Neste ano, todos nós aqui podemos ou poderemos enfrentar grandes. Mas se você entende que o Deus Todo-Poderoso está com você, fique confiante. Eu não estou dizendo arrogante, é humildemente descansando em Deus. Mas a segunda desculpa, a segunda argumentação de Moisés é: eu não sei o seu nome. Moisés chega a ser até engraçado, né, falar isso para Deus. Se eu for aos israelitas e lhes disser o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão qual é o nome dele? O que é que eu devo dizer? Gente, Moisés aqui a gente precisa entender algo profundo do texto. Não é que Moisés não sabia o nome de Deus. Jeová, Javé, Iavé, era conhecido de Moisés, era conhecido de todos os líderes de Israel, era conhecido desde os patriarcas até aqui esse momento agora. Ele era conhecido, o nome Jeová, tanto que no texto é citado esse nome. Agora, havia sido revelado há séculos. Moisés conhecia o nome de Deus. O que Moisés perguntou é: o que significa seu nome? Que tipo de Deus o Senhor é? Moisés estava agora buscando uma intimidade maior com Deus. E Deus explicou que Jeová é um nome dinâmico, baseado em um verbo hebraico que é ser, tornar-se. O tempo todo, ele é o ser da existência própria, que sempre foi. É o Deus criador de todas as coisas. Como eu já disse, Deus não é de oportunidades, só de algumas ocasiões. Deus é desde a eternidade, poderoso, único e governador do mundo. É a esse Deus que eu sirvo. É a esse Deus que vocês servem. Deus, ele não é de época. É ele que planejou a redenção em Cristo lá na cruz. E aqui está sendo desenvolvido o processo da redenção. A estrada sendo preparada para a vinda de Jesus Cristo, o único Deus e Salvador. Deus diz o que irá acontecer já nesse tempo. Deus dá um relatório completo para Moisés. O rei do Egito resistiria à mensagem de Deus e sofreria um julgamento terrível nas mãos do Senhor. Por isso podemos confiar em Deus. Ele está conosco. Ele escreve a história da humanidade. Nós fazemos parte desta história hoje como igreja de Cristo. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. Tenha certeza de uma coisa: se Deus nos chama a fazermos algo em nossas vidas, e esse é o motivo de ainda estarmos vivos, Ele estará conosco e Ele vai colocar isso a cabo, a fim, a bom termo, como Ele planejou. Terceira negativa de Moisés: eles não crerão em mim. Capítulo 4, versículo 1. Se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, eu concordo que a tarefa era grande, né? O sujeito viveu 40 anos no Egito, ele comete um assassinato, precisa fugir de lá, já tem 40 anos que ele está agora criando gado, ovelhas e tudo mais no deserto. Talvez ele estivesse pensando, agora está na hora de aposentar, né? 80 anos, nossa, mas já vivi, hein? E Deus fala, agora você vai ter mais 40, mas agora é que vai pegar mesmo, Moisés. Eu creio que foi de assustar, né? E Moisés, ele fala, eles não vão, se não acreditarem em mim. Ele começa a pôr um empecilho atrás do outro, né? Moisés estava preocupado, gente, com as suas credenciais. Às vezes, a gente se engana muito com Deus. A gente pensa assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque, olha, tem gente mais bem preparada que eu. Não, você está enganado, eu não sei falar direito, não. E ele então começa a olhar para ele e ele se esquece de que Deus prepara os que ele chama. Ele não chama gente preparada, porque senão a gente não ia nunca, gente. Vocês já pensaram quanto tem de gente mais inteligente, mais capacitada que nós nesse mundo?
Deus concede a ele sinais. Fala, olha, eu vou te dar o poder de fazer alguns sinais lá no Egito para que creiam em você, Moisés. Moisés experimenta o poder de Deus. Ele fala, Moisés, pega uma vara, joga no chão. Ele joga no chão, vira uma cobra. Pega a cobra, Moisés. Que medo, né? Eu não acho que eu não ia pegar, eu ia falar, Senhor, eu não tenho medo de cobra. Mas ele pega aquilo, se transforma novamente num cajado. Ele fala para Moisés, fazendo um sinal, a água se transforma em sangue. Ele fala para Moisés pôr a mão no peito, assim a mão fica leprosa. Ele fala, põe de novo a mão, volta a ser como era. Ele experimenta em primeira mão o poder de Deus. Fala, agora pode ir para o Egito. Quando nós estamos engajados naquilo que Deus está fazendo, gente, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, por meio de orações, por meio de leituras bíblicas, por meio de uma visita que a gente faça, pelo exemplo de algo que a gente possa dar às pessoas. Pequenas e grandes coisas nos surpreenderão. De pequenas coisas a grandes coisas. E por fim, viva este ano de 2025 como filho e como filha de Deus. Isso é um privilégio. Você tem o poder de Deus em sua vida. Claro, não é para você sair por aí fazendo gracinha, mas é para você viver conforme a vontade de Deus. Ele faz toda a diferença em nossas vidas. Diz a palavra de Deus: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é óbvia, né? O apóstolo Paulo, quando escreve isso em Romanos, a resposta é uma só: ninguém. Quarta negativa de Moisés: Senhor, eu não sei falar bem. Olha, versículo 10 do capítulo 4: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Era sem qualificação o tal do Moisés. E ele fala para Deus: olha, antes eu não sabia, e não é porque o senhor falou comigo que agora eu sei, eu também não sei não. Moisés não chegou nem de perto a entender o que significava o nome de Deus. Eu sou o que sou. Eu faço o que faço. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, Moisés. E eu não preciso de um Silvio Santos para anunciar isso para mim, não. Eu preciso é de você, Moisés. Realmente não está em nós, gente. Ó, todos aqui somos normais. A gente sangra, se espetar a gente sangra. A gente fica doente e a gente morre. Mas Deus usa esse tipo de coisa mesmo. Às vezes meio gago, às vezes com a voz fina ou com a voz muito grossa, não sei. É assim que Deus usa. Alguns de nós, às vezes, conseguem trazer para si alguns traumas, alguns complexos que nos impedem, às vezes, de falar para um parente sobre o amor de Deus, de maneira humilde e simples, de falar para um vizinho, para um colega de trabalho, durante a semana que a gente vive. Porque o grande segredo do evangelho é esse, é pregar durante a semana, normalmente. Deus quer você onde você vai. Pensa em quantos lugares você foi a semana passada. É esse que é o caminho do evangelho, é o caminho que você faz, é o caminho que eu faço. Deus pode tudo. Um Deus que pode transformar um cajado numa serpente, precisava mais do que esse sinal. Eu ia ter muito medo. Deus pode, então, te dar capacitação lá no seu trabalho para que você consiga se sobressair, se este for o plano de Deus, e em toda a tua vida. Ele é o Deus que faz todas as coisas. O que tem servido de trava, de impedimento na tua vida? Se formos responsáveis, crentes e vivermos apoiado em nossa fé, podemos esperar um resultado surpreendente em nossas vidas em 2025. Não importa quais sejam as dificuldades que você tem à frente. Pastor, o senhor não sabe de nada. Eu não preciso saber, Deus sabe. Eu estou te garantindo que Deus pode nos dar a vitória. Basta você crer, basta você depender de Deus. Moisés estava vestindo, porque a gente pode ver o texto e falar, não, Moisés, na verdade, foi humilde, né? Ele estava falando, não, quem sou eu? Não. Moisés, na verdade, ele estava vestindo o seu orgulho e incredulidade ao falar com Deus. Foi uma confissão superficial de fraqueza, segundo um grande teólogo, o Dr. Warren, uma confissão de fraqueza.
Versículo 20 de Mateus diz: lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus está conosco. Emanuel é um dos nomes pelo qual Jesus atende. Deus conosco. E finalmente, outro será melhor do que eu, disse Moisés. Versículo 13 do capítulo 4. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Essa é conhecida de nós crentes, né? Ah, não, Senhor, fulano fala melhor que eu. Não, Senhor, fulano canta melhor que eu. Não, meu Deus, olha, isso é para visitar gente doente, não é comigo, não. Eu detesto o cemitério. Você acha que nem quem está lá gosta, não, gente. A gente faz, é porque nós temos que fazer algumas coisas, a não ser que você tenha um problema mais específico nesta área. Qualquer outra pessoa, menos eu. Talvez Deus esteja falando com um de nós nessa noite, ou com vários. Você tem que assumir a responsabilidade de algumas coisas que eu estou colocando diante de você. Moisés chama Deus de Senhor, mas não quer obedecer. Olha, eu não sei nem falar. E não é porque o senhor está falando comigo que eu aprendi. Moisés, ele se recusa a obedecer. A maioria de nós entende isso porque a gente já fez isso. Não, Senhor, não, não é. Tem gente que faz tipo Gideão. O Gideão, vocês se lembram da passagem? Que ele fala, Senhor, não é que eu não estou acreditando, não. Mas vamos fazer assim, se o senhor é Deus mesmo, eu vou pôr um punhadinho de lã aqui à noite, e o senhor faz cair sereno só na lã. Que paciência de Deus, né? No outro dia aquilo estava encharcado de água. Ele espremeu, disse que quase que encheu um copo. Aí no outro dia ele falou, Senhor, não é que eu não estou acreditando, não, mas se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer diferente agora. Eu quero que molhe tudo, menos a lã. E Deus pacientemente mostrou a Gideão. Talvez você pergunte para mim nessa noite assim, pastor, mas como é que eu sei que Deus tem algo especial para eu fazer? Orando. Clame a Deus para Ele mostrar para você a vontade dele na tua vida. Nós todos temos que fazer isso. Nós não somos chamados por Deus para a gente ficar assim, parado. E é aquilo que nós podemos realizar para Deus. Ore a Deus. Senhor, esse ano está começando. Me ajude a entender quais são as coisas que o Senhor quer que eu faça. E me faça enxergar que o Senhor quer que eu faça isso mesmo, porque aí eu vou fazer. Arão é nomeado auxiliar de Arão, porque ele de Moisés. Moisés falou: Ah, Senhor, sozinho, né? Falou, fica tranquilo, Moisés, eu vou nomear o teu irmão Arão para te ajudar nesse negócio de falar. Mas vocês vão se lembrar que Arão, em alguns momentos, atrapalhou muito Moisés. Teve um momento que Moisés subiu no monte para orar, Arão ficou lá embaixo e se tornou um sacerdote esquisito, construiu um bezerro de ouro para ser adorado. Teve um outro momento que Arão e Miriam, sua irmã, se rebelaram contra Moisés. Quiseram fazer uma espécie de revolta entre o povo. Arão, foi ideia de Deus. Ou melhor, foi ideia de Moisés, não foi ideia de Deus. Olha, aqui nos ensina uma grande coisa. Às vezes, a palavra de Deus é clara numa área da tua vida, mas você quer fazer algo um pouco diferente, segundo o Evangelho com o teu nome. Evangelho segundo Andrei, Evangelho segundo Simone, Evangelho segundo o pastor Janderson, e assim de todos nós aqui. Isso não funciona bem, sabe por quê? Deus deixa a gente teimar, gente. Mas toda vez que Deus deixa a gente teimar, o que parece ser bênção é uma grande enrascada para a gente. Se você souber claramente a vontade de Deus, é por isso que nós devemos ser um povo de oração. Obedeça a Deus. Apartado da vontade de Deus, só prejuízo vem até a nossa vida. Conhecer a vontade de Deus e contrariá-la é perigoso. Não faça isso nesse ano se você quer ter um ano agradável e de vitória. A lição é clara. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, de modo que devemos confiar nele e obedecer às suas ordens. Não há dúvidas que este ano será um ano de desafios diversos. Desafio econômico, desafio talvez na área da saúde, são desafios, mas Deus nos fará vencer todos esses desafios, porque ele também é o nosso Senhor. Chame-o de Senhor, mas procure obedecê-lo no ano 2025. Amém?
que esses posicionamentos de Moisés ensine você como me ensinou quando eu estava preparando esta mensagem. Feche seus olhos, eu quero orar por todos nós aqui nesta noite. Senhor, Tu és santo e bom. Meu Deus, existe um plano desde a eternidade para que a redenção seja construída na história de todos os homens. Passe por milhares de anos e chegue aqui no Brasil, onde nós estamos, em Campo Grande, para sermos teus servos, caminhando debaixo da tua graça, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Portanto, meu Deus, abençoa-nos neste ano, para que na nossa casa exista paz, para que em nosso lar exista harmonia, para que em nosso lar exista temor ao Senhor verdadeiramente. Meu Deus, derrama a tua bênção sobre cada um que aqui está nesta noite. Derrama a tua bênção sobre aqueles que estão clamando por socorro, por direção, por fortalecimento. Tu és o nosso Deus. Portanto, abençoa-nos, que nós precisamos do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém.